Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! O Conhecendo Museus de hoje faz uma viagem especial pelos caminhos do conhecimento. Com o passaporte na mão, vamos até Bruxelas, na Bélgica, a fim de acompanhar a Europália. A cada edição, o evento homenageia um país mostrando o que ele tem de mais significativo em matéria de arte e cultura. Quando passamos por lá, o Brasil era a bola da vez. Conferir as exposições programadas foi como visitar uma espécie de museus dos museus brasileiros. Um momento único. Sede do Conselho da União Europeia, Bruxelas é mundialmente conhecida como uma cidade de turismo e de negócios. Sua arquitetura conserva as torres góticas, contrastando com o moderno centro político europeu. Esse é o Atômium, um monumento símbolo da cidade. E aqui está a famosa Grand Place, a principal praça histórica de Bruxelas, considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e um dos mais importantes conjuntos barrocos do mundo. É um conjunto de obras de tirar o fôlego. E apesar de tantos museus históricos e de obras de arte da Europa, fomos à Bélgica conhecer mais da história do Brasil por meio da nossa arte. Estamos hoje aqui no Palais de Beaux-Arts, em Bruxelas, na Bélgica, abrindo as solenidades e comemorações do Festival Europália. Chique, né? Beaux-Arts é o Palácio de Belas Artes, localizado no centro de Bruxelas e projetado pelo arquiteto belga Victor Horta após a Primeira Guerra Mundial. Exposição Brasil.Brasil reúne um número significativo de obras de artistas brasileiros desde o período século XVIII e as últimas tendências do século XX. São obras, temos obras do Aleijadinho, Leandro Joaquim, no século XVIII. No século XIX, Vitor Meirelles, Pedro Américo, Modesto Brocos. E terminando o período moderno, Tarsila do Amaral, Vicente do Rego Monteiro, Lazar Segal e Volpe. Logo na entrada, uma escultura do Aleijadinho nos dava as boas-vindas. Aleijadinho foi um escultor mineiro que teve uma doença degenerativa nas mãos e passou a esculpir com as suas ferramentas amarradas aos punhos. Ele é considerado um dos mais importantes e representativos artistas do barroco brasileiro. É difícil acontecer uma exposição dessa dimensão nos próximos anos. É uma oportunidade de os brasileiros jovens e não tão jovens visitarem a exposição. É interessante nós estarmos aqui diante das obras do século XIX, da Academia Imperial de Belas Artes, que criaram uma imagem do Brasil no século XIX, porque depois nós vamos seguir e tratar do século XX. Mas essa representação que a gente vê da primeira missa do Vitor Meirelles e do esquartejamento do Tiradentes, que é um quadro do Pedro Américo, ele pode nos dar exatamente um parâmetro do que eram os padrões da academia, frente aos quais o movimento modernista se rompe. Então, acho que é um bom começo para a gente caminhar para o modernismo. E o percurso até o modernismo é repleto de obras de grandes artistas brasileiros do século XIX. Estou diante de uma pintura que é uma vista de São Paulo, do Benedito Calixto. É interessante ver essa vista de São Paulo, porque logo nós vamos estar diante de um filme sobre São Paulo. E esse salto, essa transição é que é interessante
o observador perceber que nós vamos romper com esse processo de representação e instaurar outros procedimentos. Aqui nós estamos entrando exatamente no início do núcleo sobre o modernismo brasileiro, e esse núcleo ele tem o título Primitivos de uma Nova Era. A frase é uma frase do Mário de Andrade, que ele disse na Pauliceia Desvairada. Esse filme é muito importante, porque foi o primeiro documentário feito sobre a cidade de São Paulo. Então, a ideia inicial dessa entrada é que a gente possa estar diante de um mundo urbano, ritmado, movimentado, industrializado, e esse desejo dos artistas brasileiros de penetrarem no interior do Brasil em busca de modos de expressão que nós já tínhamos, pela nossa formação colonial, deixado por várias regiões do país, e é disso que nós vamos tratar. Nós temos nessa sala um material coletado pela Missão Etnográfica de 38, e esses são os primeiros documentários de cultura popular brasileira feitos por Luiz Saia. O Luiz Saia descobre esses exvotos, que ele chama milagres. Esses milagres, como todos sabem, são figuras de devoção que eram feitas em agradecimento ou para pedir alguma graça. Essa sala recepcionou os modernistas de primeira hora, no início dos anos 1920. Nela, foram expostas algumas das obras muito conhecidas no movimento pau-brasil e antropofagia. Considero que essa obra é um manifesto porque quando o Cícero Dias colocou Eu Vi o Mundo e ele começava no Recife, ele estava invertendo o ponto de vista, ele estava mostrando o mundo a partir do Brasil, do mesmo modo como ele tem soluções bastante soltas, não é? E solta a gravidade toda nas suas visões oníricas. O livro clássico de Hans Staden não ficou de fora da exposição. Nele, o aventureiro alemão repassa o tempo em que esteve preso entre os tupinambás. O relato contém as primeiras referências ao canibalismo dos nativos brasileiros. Do lado quis colocar o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, que, como vocês sabem, no fim dos anos 20, o Oswald, de uma maneira irônica e de uma maneira transgressora, ele faz questão de dizer, sim, nós comemos toda a cultura da Europa, digerimos e delas fazemos o que bem entendemos. Os quadros importantes do momento antropofágico, nós podemos ter aqui o casal da antropofagia, que é o nascimento do Brasil. É um quadro mítico, não é? Onde você tem a negra, que já era uma pintura que a Tarsila tinha feito, ao lado do Abapuru. Vocês sabiam que o Abapuru é a tela brasileira mais valorizada no mundo? Alcançou o valor de $1,5 milhão pago por um colecionador argentino em 1995. Alguém lembra o significado de Abapuru? É isso aí. Que rápido, hein? Obrigada! Depois de quase 2 anos de estrada visitando museus pelo Brasil todo, parte das obras me era familiar. Só que agrupadas assim no mesmo espaço, elas ganharam um sentido de conjunto, de identidade, que deu a elas um frescor renovado. Nós, brasileiros, nos sentimos muito orgulhosos e felizes apresentando na Europa esse nosso fazer artístico e a nossa comunidade cultural.
Portinari, como não podia deixar de ser, marcou presença em Bruxelas. Para o Portinari, a origem mesmo, as figuras brasileiras tinham que ser buscadas no campo. E então o Portinari, todos sabem a importância que ele tem na realização do café, dos ciclos econômicos e da figura do camponês. Eu acho que sempre o Portinari desenha camponeses. Perceberam a semelhança dessa camponesa do quadro Café com aquela camponesa do quadro Coluna Sentada? É porque é a mesma figura. A obra de Lazar Segal também encheu os olhos dos europeus. Esse quadro é muito importante. Alguém sabe a razão? Porque ele esteve num museu, apareceu na exposição de arte degenerada do Hitler. Ele foi saqueado lá na Alemanha. E depois o Museu Lazar Segal conseguiu adquirir esse quadro e trazer para o Brasil. E você vai perceber que a temática do Segal se repete sempre, contando a história dessas pessoas errantes que estão pelo mundo à procura do seu destino. Celle qui me parle le plus, c'est celle-ci. Moi, j'y retrouve un petit peu Chagall, j'y retrouve un petit peu le monde onirique. C'est quelque chose qui est très littéraire aussi, qui parle beaucoup, qui fait appel à tout ce qui est sensibilité, au point de vue rêve, puissance de l'inconscient, poésie. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée. A logística toda para se trazer essas obras para a Europa foi muito grande, um trabalho de 2 anos, e que reuniu várias instituições brasileiras, né, ligadas ao IBRAM e ao Ministério da Cultura, como colecionadores particulares. Então foi um esforço conjunto de diversas equipes, uma logística muito grande para trazer para a Europa essas exposições. Je pense que l'exposition sur le Brésil est vraiment intéressante. Toutes les salles à disposition du public montrent des choses vraiment intéressantes, point de vue sculpture, peinture, les artistes, la vie historique des peuples anciens et modernes. Les paysages sont très suggestifs. Les arts sont très florissants. Esse é o famoso navio de guerra do Arthur Bispo do Rosário, artista super original. Essa exposição mostrou mais da história dele e do universo fantástico que levava dentro da cabeça. Bispo do Rosário talvez ocupe o posto de artista mais intrigante da nossa história. Dizem que ele teve uma visão onde Deus, cercado por 7 anjos, deu a ele uma missão para lá de especial: salvar o mundo. Logo depois do transe místico, acabou internado no hospital psiquiátrico. E foi lá que produziu grande parte das suas obras, construídas com fios de roupas, papelão e objetos encontrados no lixo. É um talento muito criativo, muito curioso também. Às vezes é assustador até, é muito bizarro. E acho que é por isso também que teve tanto sucesso e faz sucesso até hoje. Inspira muitos artistas atuais e criadores de toda forma. O famoso manto do Bispo do Rosário, uma das suas obras mais conhecidas. É o manto que ele bordou para vestir no dia da sua passagem da terra para o céu. Mas é uma obra-chave, sobretudo porque nessa obra se reencontra todos os elementos da obra toda. Aqui temos os estandartes do Bispo do Rosário e são, na verdade, os lençóis do hospital dele, da colônia Juliano Moreira, que ele usou para criar. Aí desfiava o fio azul do uniforme, vamos dizer, da colônia, desfiava ele mesmo o fio e bordava com o fio da roupa dele, no lençol. E esse carrossel? Olha o cuidado que ele teve. Será que é feito com lixo também?
Como as outras obras, reencontra muitos objetos com fio, o fio azul, fio branco. Eu lembro que são fio que ele desfilava da roupa dele. E sempre madeira, papelão, tecido. O Bispo do Rosário tinha essa capacidade de se chamar ele mesmo de Deus e de ser o Deus da sua própria criação. Essa caixinha, o que será? Caixa de música do Bispo do Rosário. É uma caixa, na verdade é uma música imaginária que cada um tem que criar. Pegando papel de seda, não vou tocar porque é uma obra que não se toca, mas seria de pegar e deixar cair. Aí o barulho que vai sair desse movimento é a música que cada um de nós pode criar por si mesmo. É uma música imaginária. É muita criatividade. O Bispo do Rosário tem mais de 800 obras, mas para a Europalha foram destinadas 30 delas. Apenas uma palhinha do trabalho desconcertante desse artista genial para alguns e louco para outros. Afinal, de gênio e de louco, todo mundo tem um pouco. Antes de chamar o intervalo, uma pausa para a degustação. A cidade de Bruxelas, além de capital cultural da Europa, é famosa por produzir os chocolates mais saborosos do mundo. O chocolate foi criado pelos astecas, que desenvolveram uma bebida amarga e fria, feita com grãos de cacau torrados, especiarias e mel. Mas foi na Europa que ele foi adoçado e aprimorado. No próximo bloco tem mais Europalha e é de encher a boca d'água também. Estamos de volta no espaço e no tempo até Bruxelas, na Bélgica, onde o nosso país teve a honra de ser o tema central da Europalha. Um super festival dedicado exclusivamente à cultura. Foi uma verdadeira avalanche de Brasil, traduzido lá em shows musicais, mostras de arte e performances. No Salão do Museu Beaux-Arts, por exemplo, ficou a exposição Art in Brazil, que tratava da evolução e da revolução da arte brasileira, dos anos 1950 até os dias de hoje. Foram escolhidas mais ou menos 60 obras para ilustrar o tema. Um núcleo que foi concebido para lidar com um momento específico da obra da Ione Saldanha, que é a passagem dos anos 50 para os anos 60, um momento muito importante para a arte brasileira e também muito importante, representativo da obra dela. Então, são cores ainda, né, muito frescas, líricas, de certa maneira, né, muito sensual, mas ao mesmo tempo silenciosa. Não é uma cor que grita, que berra, mas que fala num tom mais baixo, mais civilizado. O clima geral de independência, de autonomia, foi lançado aqui, não é? Com relevos espaciais do Hélio Oiticica. Como a gente pode ver agora ali a Lygia Clark, né, os famosos bichos, não é? Isso por um lado é um material bem concretista, né, um alumínio concretista, industrial, tudo mais, mas num espírito muito pouco ortodoxo, heterodoxo, não é? Num espírito livre, daí o nome bicho, para que não se pense que isso era mecânico. Grande Willis de Castro, obra do final da vida do Willis, né? Se chama Pluriobjetos, ou seja, é um objeto que reúne vários. A ideia é que não estamos mais no mundo de sujeito e objeto, estamos no mundo intersubjetivo, estamos dentro do mundo, ninguém percebe o mundo mais de cima e de fora, se percebe o mundo de dentro. Essa escultura do Camargo em mármore, branco agora, como essa escultura,
dialoga com os chamados castelinhos do Milton. Essa lógica toda combinatória, estritamente geométrica, como evoca aquilo. Então, isso é um exemplo de alto nível de diálogo interno de uma arte já madura. E aqui a gente tem dois exemplos, ao meu ver, inigualáveis de dois objetos ativos dos anos 50, início dos anos 60, do grande Willis de Castro. Então isso, com esse tamaninho, eu não sei, é das obras mais fortes da exposição. Je vois effectivement qu'il y a quelque chose de assez proche avec les artistes que je côtoie habituellement et du coup je me demandais si la mondialisation, le fait que les choses s'échangent très rapidement et on a tous accès à toute forme d'art, de film, de communication, etc. Por motivos óbvios, a política ajudou a moldar boa parte das obras produzidas no Brasil ao longo dos anos 1960. Algumas dessas peças foram destacadas para a exposição temática que teve curadoria de Guilherme Bueno. Dois casos que a gente poderia pensar nessa sala, um é o trabalho do Antônio Manuel, que convoca o visitante a descortinar esse véu que corresponde a esse descortinamento de uma verdade que era oculta pela censura, pela repressão. E um outro trabalho que eu acho importante mencionar é o Lute, do Carlos Ilho, que é uma marmita que, quando você abre, aparece esse rosto convocando também a essa atitude de luta contra a opressão. Então a gente tem mais dois trabalhos do Zílio, essa mala com pregos para um jovem de futuro brilhante, ou esse trabalho, Identidade Ignorada. Em síntese, o que poderia ser dito? É desse questionamento da relação entre uma forma e a capacidade que nós teríamos de, só através da nossa experiência visual, entender a obra. Ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est justement de voir l'évolution. L'aspect chronologique, finalement, est pas si inintéressant parce qu'on voit à travers cette période comment l'art brésilien a évolué, comment il est parfois engagé, justement par rapport à l'histoire, beaucoup plus convenu et comment aujourd'hui il s'exprime dans les années 2000 de manière très intéressante. O segmento final da exposição, que tratou da história da arte brasileira, reservou espaço para obras mais recentes. Bonjour! Bonjour! Esse núcleo que me foi confiado, na verdade um módulo que se chama Construção e Desconstrução na Arte Brasileira, ele vai dar conta exatamente das últimas 2 décadas até a atualidade. O curioso dessa exposição, desse módulo, dentro da minha conceituação, é que ele lida com a questão do espaço. Espaço através do qual a arte passou a se interessar, como quase que uma oposição, porque isso faz parte da reflexão artística. A arte que acaba de ter o seu apogeu, que é a arte da pintura. Vencendo as dificuldades físicas impostas pela sala, o artista Walter Guerra criou essa instalação, uma grande estrutura de ferro projetada no espaço que atravessava uma porta e se integrava harmoniosamente ao ambiente. Eu desenvolvi esse trabalho, essa intervenção que se chama Corumbiara Não é a Columbine. O título remete ao assassinato de trabalhadores sem terra no estado de Rondônia. Então, a ironia do título é exatamente essa. Enquanto nós não investigamos os nossos mortos, e que são inúmeros, países, né, do primeiro mundo que têm um número de mortos
muito menores investigam sistematicamente esses crimes. Ou seja, o fato de que há uma pintura aqui, não uma pintura dada nos seus termos tradicionais, não se trata de tinta sobre tela, mas sobre uma intervenção direta de um material alternativo a essa tradição da pintura, e como o comportamento dessas várias camadas podem trazer uma nova percepção sobre um fato da história política do Brasil. Esse é um trabalho de escultura que se insere num grupo de trabalhos que eu venho desenvolvendo há mais ou menos uns 4 anos, que são esculturas feitas em madeira, que são formas escultóricas que vêm de uma experiência de pintura. Elas são construídas pensando no trabalho de pintura como sobreposição de camadas, como sobreposição de cores. E é um trabalho que eu faço com madeira que eu pego das ruas, eu tiro as lâminas do compensado e levo para o meu estúdio e eu trabalho as cores e eu reconstruo essas formas. Então ele tem um pouco da textura visual que eu estou acostumado a experienciar quando eu ando pelas ruas de São Paulo. Já a artista Mariana Manhães criou um portal, como se fosse um organismo, onde as imagens dos vídeos movimentavam arandelas. Eu tenho 2 arandelas que falam e conversam entre si. E elas comandam tudo o que acontece nesse organismo feito de sacos e tubos e circuitos eletrônicos e os motores lá em cima, que são motores de portão de garagem. E o que acontece é que quando esses motores, se vocês olharem bem, lá em cima tem 2 pontas. Quando essas pontas se encontram ou se aproximam, as imagens se invertem. O Parque do Cinquentenário é um imenso complexo encomendado pelo governo belga para a Exposição Nacional de 1880, em comemoração ao 50º da independência da Bélgica. No centro, destaca-se esse importante Arco do Triunfo, atração queridinha dos turistas. Na ala sul do parque fica o Museu de Artes e História, que abrigou a exposição A História dos Nossos Povos Indígenas. Essa exposição tem como objetivo principal dar a conhecer ao público europeu a complexidade e a diversidade das culturas indígenas no Brasil. Essa exposição parte do pressuposto, e do princípio de que uma pessoa entre as culturas indígenas não nasce índio, ela se torna índio. Mas ela não se torna um índio genérico, evidentemente. Ela se torna, seja Caiapó, seja Baniwa, seja Wayampi, seja Wayana, seja Ticuna, Terena e uma das outras 210 etnias que há no Brasil atual, no Brasil contemporâneo, e que falam 180 línguas diferentes, que vivem em cidades grandes, como São Paulo, em cidades pequenas, como Carolina, no Maranhão, e também nas aldeias do Alto Rio Negro e em outros lugares, tanto na Amazônia quanto no Brasil Central. Não é impressionante que esses povos existam hoje ainda no Brasil? Diferentemente do que muitos pensam, principalmente na Europa, essa não é uma exposição dos nossos antepassados ou de antigas civilizações. Os povos indígenas existem hoje de verdade e estão em todos os territórios brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Amapá. Isso é que é história viva. Os índios Wayana não se adornam, eles usam máscaras durante o seu rito de passagem, como essa máscara. O nome dessa máscara é Olok. Ela representa um ser sobrenatural. Essas penas de arara que vocês estão vendo em cima representa a cabeleira desse ser sobrenatural. Esses 2 pendentes são os brincos desse ser sobrenatural. E aqui é a sua pele, que é uma pele emplumada. E aqui no final, essas penas pontiagudas são os seus dentes. Esse ser é um ser canibal.
A pessoa entra na máscara, essa máscara se agita e dança e através disso estabelece a comunicação com esse ser sobrenatural que se materializa na aldeia. E é através dele, porque é essa máscara que impõe aos jovens essa outra, que a gente chama em antropologia placa vesicatória. Ela é cheia de formigas tocandeiras e essas formigas tocandeiras são aplicadas sobre a pele, sobre o peito do jovem iniciado e a partir disso ele consegue simbolicamente trocar de pele. Os índios maués têm o mesmo ritual, só muda o objeto. Eles usam essa luva que também fica cheia de formigas tocandeiras. Os jovens enfiam a mão e são picados pelas formigas. Nossa Senhora! E é só através desse dolorido ritual de iniciação que os meninos fazem a passagem para a vida adulta. Nessa sala foram expostas as máscaras dos índios ticunas. A ideia aqui, basicamente, nesse, digamos, módulo, é mostrar a criatividade e a diversidade no seio de uma mesma cultura indígena. Aqui é a diversidade estética e formal de materiais dentro de uma mesma cultura, que são as máscaras dos índios ticuna do Amazonas. O Gustave foi outro dos curadores da exposição. Ele é belga, especialista na cultura indígena e trabalha no Museu África Real, que fica perto de Bruxelas. Eu comecei a trabalhar junto com os índios no Brasil foi em 1974, quando eu fiz minha primeira pesquisa de campo para o mestrado e depois o doutorado em antropologia. Eu sempre trabalhei com os índios Kayapó, que fica no centro do Brasil. Os Kayapó têm vários objetos que são ligados à mitologia e que nem esse boné com penas brancas, que para eles pode-se dizer que é a mãe de todos os enfeites que eles têm, porque a mitologia conta que antigamente eles mataram um pássaro gigante e quando mataram um pássaro, eles pegaram as peninhas, jogaram no ar e todas as peninhas pegaram a forma de um outro pássaro. Esse cocar aqui é bem curioso. Ele é feito de canudinhos de plástico no lugar das penas. E foi uma invenção dos próprios índios Kayapós. Isso é para mostrar que os índios também reciclam e reaproveitam material descartável. Um dia houve um incêndio numa aldeia. Todos esses cocares queimaram. E eles não queriam fazer a festa sem a beleza que sempre tem que ter. Aí um deles inventou esse cocar e todo mundo dançou com cocazinhos de canudinho. Foi um sucesso total, porque o pessoal quase deu a impressão como se fosse de penas reais. Mas esse cocar é importante porque mostra como a cultura dos índios no Brasil é viva. Esse aqui é um dos maiores cocares feitos no Brasil, né? É tudo de pena de arara e a história conta que antigamente tinha uma pessoa que ficou zangado na aldeia e ele colocou um cocar desse aí, depois com a borduna dele ele bateu no chão e cada vez que ele bateu saiu trovão, saiu relâmpago. E ele subiu no céu com esse cocar. Quer dizer que os índios dizem que quando você fica olhando o céu, às vezes você vê as nuvens pretas com aquela bordinha branca em volta. É isso que eles estão querendo mostrar. Cada vez que eles veem isso, eles falam, ele está chegando perto, vai ter relâmpago, vai ter trovão. Ele está muito ativo ainda lá no céu. Os índios influenciaram a cultura no Brasil em vários aspectos. Usamos muitas palavras indígenas no nosso vocabulário. Ipanema, Goiás, Guarujá, Paraná, Sergipe, Uberaba. E na culinária, a mandioca é das maiores heranças deixadas pelos índios. E por falar em mandioca... Os índios do Brasil, né, são responsáveis por uma das comidas mais populares e mais importantes na vida de muitos brasileiros, né, que é a mandioca e todos os seus subprodutos, farinha, beiju,
tapioca, tucupi, né? Que é prato cotidiano para índios e não índios em toda a Amazônia brasileira. Então aqui são objetos que mostram a extrema sofisticação da tecnologia que foi desenvolvida há milhares de anos. A mandioca utilizada pelos índios é sobretudo o que a gente chama da mandioca brava, que tem uma toxina que precisa ser eliminada para ser consumida. Então aqui tem um ralo, né, para ralar mandioca, depois vai para o tipiti, que é pressionado com uma alavanca, ou então vai para essa esteira que é usada no xingu, que tem a mesma função, a gente enrola, aí fica a massa da mandioca que se torna comestível e o veneno cai na panela. Donc ça nous donne un aperçu de cet art très particulier et assez unique, qui est assez peu connu en Europe, puisqu'on a peu de collections d'Amérique du Sud et encore peu de collections qui viennent des forêts amazoniennes. Donc c'est une exposition de découverte très enrichissante et très impressionnante. Et je pense qu'elle mérite d'être visitée plusieurs fois pour avoir accès à tout le contenu des objets, mais aussi des multimédias. Uma das coisas importantes para mostrar para os europeus, os belgas aqui, é de mostrar que os índios vivem assim hoje, né? Isso é extremamente difícil para o entendimento dos visitantes, os primeiros visitantes da exposição. Eles acham que isso é alguma coisa que é do passado e que os índios dormiam em redes, né? Comiam mandioca, como se lê um pouco, se lia nos livros escolares errados, né? Mas os índios continuam dormindo em redes, continuam fabricando objetos. E uma das coisas muito importantes dessa exposição é que nós trouxemos objetos recentes. Não são objetos fora a parte da arqueologia, que obviamente não é recente, mas tudo isso são objetos que são feitos agora nos últimos 20 anos. Portanto, expressam um conhecimento e práticas de vida indígena que são bem importantes. Eu acho que as oportunidades sempre têm que se abrindo e tem que se abrir para que as culturas milenares que hoje são preservadas pelos grupos igual a nós, né, tenham a oportunidade de mostrando também suas práticas culturais, que expressa o valor do grupo, não só ficar só nas histórias, as questões indígenas, mas que as coisas estão sempre vivas e que nós sempre queremos as coisas vivas para que sempre possamos ter um valor que o ser humano tem na sua prática de cultura, né? E assim a gente procura ter um reconhecimento aí no mundo, né, para que possamos assim ter o real diversidade cultural a nível do Estado e internacional. Eu acho que a Europalha é uma plataforma muito importante na Europa para mostrar justamente, a gente falou de diversidade sobre dos índios, mas o Brasil tem não só os índios, tem uma variedade de expressões culturais, que é uma riqueza única no mundo. Vamos conhecer um pouco mais de toda essa variedade apresentada aqui? A nossa visita agora é uma exposição que foi pensada justamente sobre essa visão que a Europa construiu sobre o Brasil desde a sua descoberta, que vai desde o século XVI até meados do século XIX. O que essa exposição traz de novo é contrapor essa visão europeia à realidade brasileira. Não é? Isso acontece com a introdução, em vários pontos da exposição, de objetos originais, por exemplo, de certos povos indígenas ou de objetos coletados na natureza por esses europeus. Então a exposição sempre busca fazer esse diálogo entre o que era a realidade observada e o que era a fantasia que se construía na Europa sobre o Brasil. E, portanto, ela fica sempre nesse meio termo entre imaginação, fantasia e verdade, o que parece a todos nós curadores que diz muito respeito, até hoje, ao que a Europa pensa sobre o Brasil. A
A exposição, cobrindo esse período largo de tempo, ela engloba manifestações muito importantes da arte europeia que usam o Brasil como tema. Dentre eles, alguns muito conhecidos, como Hans Staden e Theodor de Bry, não é? Que é um artista aqui belga, que imprimiu livros com histórias sobre o Brasil, até artistas, por exemplo, como Franz Post, Albert Eckhout, que são artistas bastante conhecidos do público brasileiro. Franz Post, juntamente com Albert Eckhout, é considerado o mais relevante artista holandês na comitiva de Maurício de Nassau ao nordeste do Brasil, em meados do século XVII. Eu acho que a natureza no Brasil é muito presente no cotidiano de todos os brasileiros, até no mesmo da metrópole. Em São Paulo, você vê as azaleias florescerem, você ainda escuta os passarinhos cantando. E essa natureza, às vezes, é muito desconhecida aqui. O único aspecto que se conhece é que se queima a floresta amazônica. E para lá. A história é muito mais complicada, muito mais rica. Mostramos aqui desenhos que são completamente desconhecidos no imaginário europeu, como aquelas que surgiram de uma expedição por um baiano, mas através de Portugal, no rio Amazonas, aquela de Alexandre Rodrigues Ferreira, e com seus desenhistas, Freire e Codina, nos mostra como os índios e toda a população da Amazônia tinha a arte de aproveitar os ovos das tartarugas, utilizavam o rio para banhar seus cavalos. São desenhos pequenos, minuciosos, mas que são realmente muito modernos naquela época. Penso que isso é uma descoberta junto com tantas outras que temos aqui, como as pinturas que vocês veem aqui em torno, como do Agostinho da Mota, que faz naturezas mortas, certamente, à altura do melhor que se fazia na Europa naquela época. Gostando dessa viagem inusitada à cultura brasileira? Fica aí, que eu já volto. Ao homenagear o Brasil, a Europalha, festival de referência na agenda europeia voltada para a cultura, abriu espaço generoso para a reafirmação da diversidade cultural brasileira. Foram mais de 20 exposições contando a história da arte nativa e 470 eventos de música, dança, teatro, circo, cinema, literatura e a fotografia. Por que cultura é importante exibir no exterior? Porque cultura é o somatório de valores que uma sociedade tem. A nossa produtividade resulta no que nós sabemos que nós temos. Só que o exterior não sabe disso. O que nós temos de muito bom, além do futebol, das praias e de várias outras coisas, é a nossa criatividade, a nossa alegria. O que é o brasileiro se não um somatório de várias etnias, felizmente? O mundo inteiro vive crises entre etnias. Nós vivemos uma etnia integrada que se traduz em tudo que nós produzimos. De volta aos salões do Beaux-Arts, vamos dar uma olhadinha agora na exposição de fotografias Extreme. Extreme apresentou 2 momentos da evolução da fotografia no Brasil. Na primeira sessão, que ilustrou os 100 anos iniciais dessa evolução, estavam as fotos com os métodos mais antigos da fotografia, anteriores à invenção do negativo, como os daguerreótipos, ferrótipos e ambrótios. Já a segunda sessão se concentrou na fotografia produzida em décadas mais recentes, já beneficiada por técnicas modernas de captação e revelação. Imagens expostas ali enfatizavam contrastes, a abundância e a pobreza, a feiura e a beleza, o arrebatamento e a delicadeza. Contrastes históricos e contemporâneos enfatizados pela arte da fotografia.
a fotografia dos extremos. Depois dessa viagem artística pelas paisagens dos extremos, pegamos a estrada rumo à cidade de Ornu, a alguns quilômetros de Bruxelas. O Centro Industrial Gran Ornu sediou a exposição Pérolas da Liberdade, que mostrou as joias confeccionadas pelos escravos no Brasil. Et pas des moindres, puisque nous y avons accueilli des bijoux fantastiques, avec une première section consacrée aux bijoux d'esclaves, qu'on a découvert en fait simplement en lisant un petit livre qui était consacré à ces collections qui sont exposées en permanence à Bahia. Et puis on a choisi avec les commissaires d'Europalia Brésil de compléter l'exposition avec deux autres sections tout aussi importantes. La première sont les bijoux religieux, qui viennent, je dirais, dialoguer avec ces bijoux d'esclaves. Et puis enfin, une section plus populaire consacrée aux bijoux de carnaval. A exposição foi dividida em 5 núcleos, que serviram para associar a criação da joalheria no Brasil às relações mantidas entre as Américas, Europa e África, durante o período da escravidão, dos séculos XVI ao XIX. E aqui é uma grande oportunidade também que a gente encontra de ver o Brasil que nós mesmos não conhecemos no Brasil. Então essa é uma possibilidade incrível que a exibição no exterior nos proporciona. Você está espelhando um país que a gente ainda não conhece totalmente, que tem uma diversidade incrível, que tem uma expressão artística e cultural fantástica. E a Europália também é um ponto muito importante para isso. Outras cidades da Bélgica, como Antuérpia e Bruges, e países vizinhos como França e Holanda, também abrigaram exposições e eventos da Europália. Mas Bruxelas concentrou a maioria das atividades do festival. Havia até lugar especial para relaxar entre as exposições. So the Club Brazil, which is the first point of contact between the festival and Brazilian culture and the general public. So it's a place where you can get the festival program, where you can also go and taste Brazilian cuisine and drinks. It's also a place where you can discover Brazilian handicraft. So we have handicraft over there from all around Brazil. Eu estou fazendo um trabalho social no sul da Bahia, em Corumbau, que é uma vila de pescador e que não tinha luz, nem energia, nem água. E eu comecei um projeto de artesanato com o coco, que é essa aqui, que é renda de coco e coco. E quando a Europália me pediu para trazer artesanato, eu investiguei o Brasil inteiro. Eu fui em vários estados, que é Pernambuco, onde que tem tudo que é cerâmica. Eu fui em Brasília, na Bahia, em Minas Gerais, na Amazônia, no Tocantins, onde que tem o maravilhoso capim dourado. Eu fui em cada artesão. Como podemos ver, tinha um pedacinho de Brasil em cada canto de Bruxelas. Manifestações da arte brasileira para europeu nenhum botar defeito. A Central de Bruxelas é um centro de arte contemporânea que abrigou a exposição sobre a cultura afro-brasileira intitulada Incorporations. This exhibition is also very important because incorporation is a very interesting question, not only in Brazil but also in Europe. We have here 10 very interesting artists, Afro descendant or not, and that's important, presenting Afro-Brazilian culture. As obras expostas de artistas contemporâneos espalhados pelo país dimensionavam a presença do sincretismo religioso na nossa cultura e na sociedade. Brasil e África de mãos dadas na busca do sagrado. A exposição também foi um tributo ao fotógrafo Mário Cravo Neto. Pour nous, c'est très intéressant d'avoir cette ouverture sur le monde et de pouvoir
visualiser tout ça et de voir ce travail qui est très intéressant. Et je crois que c'est très intéressant pour les élèves, d'une part, d'être confrontés à cette culture particulière, déjà à cette culture très riche brésilienne, très diversifiée, qui est liée directement à cette proposition des racines africaines au Brésil. Le vrai mot pour expliquer la culture brésilienne, c'est le métissage, parce que c'est une culture qui est née des indigènes, des Africains, des Européens, et tout ça mélangé, et après ça encore avec toutes les autres influences. Todos nós ouvimos falar de Michelangelo, de Goya, de Cervantes. E onde é que vimos essas pessoas? Em museus. O Brasil precisa se recompatibilizar com os seus museus. Nós temos museus extraordinários porque nós temos obras extraordinárias, de brasileiros e de estrangeiros. Cultura é a rainha das sociedades. Se é verdade que as imagens dizem mais do que 1000 palavras, o que os europeus viram na Europa confirma a tão alardeada riqueza da cultura e da arte brasileiras. Principalmente no que diz respeito àquelas obras e peças recolhidas nos acervos dos nossos museus. Um pouquinho de confete não faz mal a ninguém, não é? Até o próximo museu, pessoal!